Então, eu me chamo Giancal Quilombola, tenho 30 anos e sou filha da comunidade Quilombo Invernada Paiol de Telha e hoje moro aqui no núcleo Entre Rios Assentamento. Eu sou formado em Pedagogia do Campo, né, pelo ProUni e pela Universidade Unicentro aqui de Guarapuava. Sou uma artista performer transdisciplinar, né, tenho trabalhado aí a partir da performance e das artes do corpo, né, afro-brasileira e a partir das poéticas do corpo negro. E também hoje estou atualmente no mestrado em Artes da Cena, né, pela Escola de Arte Superior de São Paulo Célia Helena e pela Fundação Itaú Cultural. E também atuo agora diretamente como coordenadora de projetos culturais e artísticos do coletivo Paiol das Artes, que é um coletivo de quilombolas aqui do Núcleo Assentamento, que tem trabalhado com arte, música, dança, né, e educação quilombola, pensando nessa perspectiva do antirracismo e de dar visibilidade principalmente às questões das comunidades quilombolas, né, aqui do Paraná e também do Brasil. Eu queria também comentar um pouquinho, né, acho que iniciando falando sobre esse processo do quilombo, assim, né, que o Paiol de Telha sofreu um processo muito grande de expropriação, né, de expoliação e de expulsão do território, e esses processos de expulsão acabou distanciando, né, as famílias, os descendentes, né, desses antepassados nossos, né, que herdaram essa terra. E a história do Paiol não é muito diferente de outras comunidades quilombolas do Brasil, né, que sofreram inúmeras violações ali no pós-abolição e que não foram reinseridos na sociedade, né? Então eles acabaram tendo que sobreviver às margens, né? Às margens das BRs, às margens das cidades, do campo mesmo, como uma forma de subsistência, né? Porém, essas comunidades, elas continuaram as suas formas de se relacionar com o território, de pensar a agricultura quilombola, a gestão do próprio território, né, nas suas práticas, nos seus saberes, nos seus fazeres, mesmo sendo violados, né, nesse processo de pós-abolição e que ainda, infelizmente, se dá atualmente, né? A maioria das comunidades quilombolas do Brasil e também do Paraná, elas não são tituladas, elas não são minimamente reconhecidas, né? E esse não reconhecimento também impossibilita eles de terem acesso ao direito, né? De terem a educação dentro da comunidade, né? Com uma educação voltada para a sua especificidade, não ter acesso à saúde, ao lazer, uma habitação com qualidade. Então, todas essas questões, né, distanciam esses sujeitos, né, de acessar o direito, e daí são melhores condições de vida, né, e também avançar, né, ascender socialmente, né, cursar uma universidade, cursar o ensino superior, enfim. Então, as comunidades lutam, né, pelo direito ao território, né, o que a gente chama da retomada, né. Alguns têm que retomar, outros têm que resistir para permanecer no território, né, e a gente tem enfrentado diferentes conflitos territoriais para poder permanecer enquanto quilombolas, né, e também a nossa cultura, os nossos saberes e os nossos fazeres, né, e que se dão muito pela oralidade, né, pela conversa, pela troca, pelo ouvindo os mais velhos, né. Então a gente não tem muitas coisas escritas, mas ela se dá muito pela contação de história e também pelas práticas, né? A gente aprende com os mais velhos, né? Que hoje eu, como pedagogo, entendo que é uma educação quilombola, né? A gente é educado antes de uma educação escolar, a gente é educado por uma educação quilombola, né? Um projeto de pedagogia a partir do território, né? A partir dessa identidade. Então, também penso que as comunidades, né, mesmo que tenham avançado em alguns aspectos ali jurídicos do direito, né, o decreto 4887 que vai pensar os marcadores desse território, as próprias políticas nacionais, né, de gestão territorial quilombola, as políticas assistenciais, as cotas raciais, né, as cotas para quilombolas, para pessoas trans, mas ainda a gente precisa avançar muito nesse processo, né? A gente precisa ampliar essas políticas públicas, ampliar o acesso desses sujeitos, né, ao direito, né, à educação, à saúde e habitação, e não só nisso, né, como a nossa liderança fala, a dona Ana Maria, a gente precisa acessar o lugar da caneta, né, que o que é o lugar da caneta? É o lugar de quem tem o poder político, é o lugar de quem tem a tomada de decisão para poder se pensar e aplicar a política pública, né, porque muitas vezes o que acontece? Quem deveria ser o sujeito, a ponte da política pública, ele acaba se tornando uma barreira, ele acaba criando impossibilidades, às vezes
de preconceito, às vezes de estereótipo, às vezes não sabe encaminhar a demanda, às vezes uma questão da burocratização que é muito intensa e as comunidades não conseguem saber como acessar o seu direito, o acesso à informação. Então são muitas avenidas, né, são muitas forças sistemáticas que muitas vezes nos empurram desses lugares, né, de tomada de decisão, de lugar de fala, de construção de políticas públicas, né, muitas vezes de permanecer, né, na escola, no ensino médio, né, de concluir o ensino médio ou de permanecer na universidade, né, porque o racismo institucional é muito forte, né, dentro desses espaços, né, os seus vários desdobramentos do racismo, né, epistemológico dentro da universidade que às vezes a gente não consegue permanecer, né, e quem dirá dar continuidade, né, ao ensino superior, pensar um mestrado, pensar um doutorado. Então a gente vai tendo que ir galgando, né, brigando por esses espaços, né, e que eles não são uma briga também minha, mas que é sempre coletiva, né, com a comunidade, com as lideranças, né, sempre em diálogo com esses outros núcleos, para a gente poder ampliar o debate e ampliar o acesso ao direito, assim. Então acho que não só o meu trabalho, mas o trabalho, né, da dona Ana Maria, da Nayan, da Isabela Kunta, né, o Eclésio também, enfim, jovens que também têm ocupado esses lugares também a partir dessa educação dos nossos mais velhos para se pensar, né, nessa ampliação do direito para a comunidade, né, para ter melhor bem viver, né, melhor condição de moradia, outras possibilidades de trabalho dentro da comunidade, né, porque ainda, infelizmente, tem um êxodo, né, um êxodo rural muito forte, né, dos quilombos, porque daí a gente acaba que durante o ensino médio a gente não tem trabalho, daí não consegue ajudar em casa, então tem que sair da escola para ir trabalhar nas cidades vizinhas, nas fábricas, né, em outros lugares, e o que também vai gerando inúmeros problemas, né, porque o racismo na cidade ele é muito mais forte do que o racismo dentro do quilombo, né, então jovens negros saem daqui muitas vezes para acabar sofrer, né, um assassinato na cidade, né, então, ou acabar, enfim, em outros lugares que são possíveis, né, que é a droga, que é o roubo, que é a marginalização, né, então assim, a gente tem lutado, né, não só enquanto Paiol das Artes, mas a comunidade nesses 4 núcleos, para se pensar, né, a equidade, né, de direitos, né, que a gente possa ter direitos equânimes, né, pensar que a gente precisa acessar outros recursos para poder avançar, né, então é minimamente isso, é ter insumos, ter políticas públicas, ter investimento do município, do estado, né, e não só uma política de governo, mas uma política de estado, porque os governos eles vão passando, eles vão mudando, vão se transformando, mas o estado, né, ele fica, então a gente tem que brigar cada vez mais, né, e nesse sentido que eu convido, né, todos e todas para essa resistência coletiva, né, para ajudar as comunidades quilombolas a avançar em todas as esferas.